Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui a nossa terceira aula com o conteúdo propriamente dito da aula, certo? Aula 3 da unidade 6. A gente vai falar ali um pouco de configuração eletrônica, mas uma configuração eletrônica um pouco diferente do que vocês já estudaram, do que vocês provavelmente já estudaram. Ali nós começamos com os números quânticos. Lembra dos números quânticos que foram descobertos ali através de Bohr e da equação de ondas, da função de onda, ali de Schrödinger? Então, esses números quânticos, eles servem ali como um endereço. Eles informam mais ou menos onde estaria o meu elétron, qual seria o seu comportamento. E a gente tem quatro números que descrevem o comportamento do elétron, certo? O primeiro deles é o número quântico principal, representado pela letra N minúscula. Ele determina o que? A energia da órbita do meu elétron e também o tamanho desse orbital. Lembrando ali que tomando, por exemplo, o orbital S, que é uma esfera, quanto maior for o número quântico, vocês percebem ali que está aumentando de 1 para 2, depois para 3, que ali seriam as camadas. Camada 1, camada 2, camada 3, certo? Quanto maior for esse número, mais energia vai ter esse orbital. Então, a energia cresce ali do mais baixo para o mais alto. Ok? Atualmente, nós conhecemos até o número quântico 7. Porém, a equação de Schrödinger ele prevê os próximos elementos químicos, aqueles elementos em que terão orbital 8, 9, 10, 11, por aí vai. Então, já estamos um pouco à frente do nosso tempo, do que já conhecemos, pelo menos. Mas se atentem que o número quântico principal até agora vai até 7, que seriam as camadas, camada K, L, M, N, O, P e Q, ok? O número quântico secundário ou número quântico angular, ou até o número quântico azimutal, representado pela letra L, ele determina a forma que o orbital vai ter. Lembrando que o orbital é aquela região da eletrosfera onde existe a maior probabilidade de se encontrar um elétron. Ele, além de determinar a forma, ele também determina o subnível. Como assim? Lembra que nós temos ali, as camadas, os níveis. Temos o K, o L, o M, o N e por aí vai. Até o Q. Nós temos também os subníveis. São as subcamadas do meu átomo. Que ali seria o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F. Se vocês lembrarem ali do diagrama de Linus Pauling, eu já vou mostrar ele daqui a pouco, tem esses subníveis. Mas só que para representar ele de acordo com os números quânticos, eu não escrevo S, eu não escrevo P, D ou F. Eu escrevo através de números. O número quântico secundário ele é calculado através dessa formulazinha aqui, que é o número quântico secundário é igual ao número quântico principal menos 1. O número quântico principal não varia de 1 a 7 até então. Ou seja, o subnível aqui do meu... O número quântico secundário, ele tem de 0 a 3 até então descobertos, ok? Ele vai de 0 a 3, que são respectivamente ali o subnível S, o 0, o subnível 1 representa o subnível P, o 2 o D e o F, o 3, ou o 3 o F, certo? Aqui são algumas formas dos meus orbitais. O orbital S apresenta formas esféricas. Já o orbital P apresenta formas ali de balões, desses balões assim, tipo um infinito. E temos também aqui algumas formas do subnível D. Deixa eu escrever aqui só. Subnível D, certo? Então, só para ver que a forma do meu orbital também varia. E quem determina qual vai ser a forma do meu orbital é o número quântico secundário.
E aí nós temos o número quântico magnético. Se vocês notarem, tiverem notado ali na última imagem, eu tenho 3 orbitais P. O orbital magnético, ele determina a orientação desse orbital no espaço. Se vocês notarem, aqui nós temos um plano de 3 dimensões, dimensão x, y e z, e o subnível, o número quântico magnético, o ML, determina ali em que orientação do espaço vai estar esse orbital. Lembrando que, em termos de energia, o meu subnível ele apresenta a mesma energia em todas as minhas direções, seja ali no px, no subnível P, no plano x, no subnível P no plano z, e no subnível y, no subnível P no plano y, certo? Todos eles vão ter a mesma energia. O que vai mudar é apenas a sua orientação no espaço. Ok? E ali, o subnível ML varia entre mais L e menos L. Como assim? Por exemplo, a gente vai estudar mais um pouquinho sobre isso depois, mas fiquem só atentos que ele varia nessa quantidade. E ele tem diversos valores. Aqui eu tenho 3 orbitais diferentes, o Px, o Pz e o Py. Esse número de orbitais que eu tenho é determinado ali, o número de orientações que eu tenho para cada orbital é determinado ali por essa equação, que seria 2 vezes o número quântico secundário mais 1, certo? E por último ali, continuando a falar ali do magnético, eu tenho o número quântico magnético. Vamos falar um pouquinho melhor dele. Vamos supor aqui que eu esteja pegando o meu subnível 2P. Eu sei que o N é igual a 2. Eu sei que o L é igual a 1. Por que 1, professor? O S representa o 0. O P representa o 1. O D, o 2. E o 3 e o F representa o 3. Ok? Então, eu já sei que ele tem esses números quânticos até então. E o ML, ele varia ali de mais L a menos L. Como assim? Lembrando que o número quântico magnético representa as direções que esses orbitais vão ter no espaço. O subnível P só tem 3 direções, que são esses valores aqui. E ali eu tenho o orbital que está ali em menos 1, está em 0 e está em mais 1. São essas 3 direções que eu tenho. Aqui, cada quadradinho desses representa um orbital. Relaxa, a gente vai fazer exercício sobre isso, tá bom? E por último, é o número quântico de spin, que é uma propriedade única e exclusiva da mecânica quântica, certo? Onde eu não tenho paralelos ali com a mecânica newtoniana, com a física newtoniana, que é o movimento de spin. O spin é a rotação que o elétron faz. Existe a rotação mais meio e a rotação menos meio. Ou seja, o spin só tem 2 valores. Ou é o spin mais meio, ou é o spin menos meio. Acabou. E aqui nós entramos no nosso diagrama de energia, nosso diagrama eletrônico. Pessoal, vocês devem estar olhando isso aqui e estar assim, putz, o que é isso, professor? Calma. Lembra desse carinha aqui, que vocês estudaram lá no ensino médio? Que é o diagrama de Linus Pauling? Então, aqui a gente vai fazer esse diagrama só que usando essas caixinhas. Lembrando, cada caixinha dessa representa um orbital. Certo?
Cada caixinha dessa representa um orbital. Temos o orbital S, 3 orbitais P. Aqui nós temos o orbital Px, Pz e o Py. Aqui é a mesma coisa, Px, Pz e Py, certo? Porque são as orientações que ele tem. Esse Px, Pz, Py também pode ser escrito como -1, 0 e mais 1. Lembra que o ml varia de mais L para menos L? Ou no caso aqui de menos L para mais L? Então vamos lá para alguns exercícios. Lembrando o seguinte, que todo orbital, o S aqui, ele comporta 2 elétrons, o máximo. O P, ele comporta 6 elétrons. O D, 10. E o F, 14 elétrons, certo? Cada um desses subníveis. Percebam que estou seguindo aqui o meu diagrama de Linus Pauling. E aí, para preencher esse meu diagrama com os meus elétrons, eu sigo algumas regras. Essa parte mais importante ali é o diagrama de energia. Eu sigo algumas regras ali do meu princípio de Aufbau, ou então o princípio da construção. Esse princípio da construção segue duas regras. A primeira é o princípio da exclusão de Pauling, tá bom? Onde ali ele fala que nenhum orbital, ou seja, nenhuma dessas caixinhas pode ter mais que 2 elétrons. E aí os elétrons são representados por essas setinhas, ok? Eu posso ter elétrons desemparelhados, como eu tenho aqui agora. Elétrons desemparelhados. Eita, tá feio. Ou elétrons emparelhados, como eu tenho agora, com duas setinhas, uma para cima e outra para baixo. Lembrando que essas setinhas representam ali os spins do elétron. Vamos para a regra de Hunt. A regra de Hunt me diz que o quê? Se um subnível, cada orbital recebe um elétron antes de qualquer orbital receber outro elétron em uma forma de formar um par. Calma, eu vou explicar isso. Vamos fazer a distribuição eletrônica aqui do meu oxigênio. Fazendo a distribuição eletrônica de acordo com o meu diagrama, eu teria um S2, 2S2, 2P4. Essa seria a minha configuração eletrônica do meu oxigênio. Até aí, ok, certo? Agora vamos colocar essa configuração aqui. Ok? Vamos lá. Eu tenho 8 elétrons para distribuir, certo? Então eu começo. Pelo princípio de Hunt, cada orbital tem que receber um elétron antes de formar um par. Ele só tem um, recebeu um, já posso formar o meu par. Distribuí 2 elétrons aqui nesse meu primeiro orbital, o que corresponde ali a um S2. Depois vou para o próximo nível, um S2, 2S2. Como o orbital S só tem um orbital, uma caixinha, eu posso passar direto, colocar os dois direto, o que corresponde a aqui, certo? Eu respeito um princípio da exclusão de Pauling, onde eu não coloco mais de 2 elétrons, porque os spins iriam se repelir se tivesse 3 ou 4, tá bom? Por isso eu só posso colocar 2. Agora vamos para a aplicação da regra de Hunt. Hunt me diz o seguinte, que em um subnível, como aqui o subnível P, cada orbital, quer dizer, cada caixinha tem que receber um elétron antes de formar um par. Eu tenho 4 elétrons para distribuir, ou seja, esse daqui eu coloco 1, eu não posso fazer isso direto, tá bom? Eu tenho que colocar em todas as outras primeiro, princípio da igualdade aqui, ou a regra de Hunt. Distribuir 3 dos 4 que me faltavam.
agora que todos os orbitais já possuem pelo menos um elétron, eu posso adicionar o segundo elétron ao primeiro orbital, fechando assim os meus 4 elétrons, certo? E ali o meu oxigênio, ele passa a ter essa configuração eletrônica, certo? Até aí, ok? Deu para entender? Espero que sim, a gente vai fazer mais exemplos, calma. Novamente, mais um exemplo, agora com o gás, com o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio apresenta configuração eletrônica igual a 1s1. Certo? Então, se eu for distribuir esse único elétron, ele ficaria assim. Certo? Acabou minha distribuição eletrônica, acabou meu diagrama de energia. Agora, o que acontece? Eu pergunto para vocês quais são os números quânticos desse elétron. Certo? Então, vamos lá. Eu quero saber o número quântico principal, o número quântico secundário, o número quântico magnético e o número quântico de spin. Vamos lá. Primeira coisa, número quântico principal, como é que eu sei? Bom, o número quântico principal, ele é determinado pela camada. Ou seja, você percebe que aqui ele está no nível 1. Vamos lá. Aqui ele me diz o meu nível ou a minha camada. Esse número da frente representa ali o meu número quântico. Como o meu elétron está aqui, então o número quântico que descreve a posição desse elétron, o número quântico principal, é 1. Lembrando que o número quântico principal varia de 1 a 7. Vamos para o número quântico secundário. Lembrando ali que o N varia de 1 a 7. O secundário ele tem fórmula ali de N menos 1. Ou seja, o N, o número quântico que descreve esse átomo aqui, esse elétron, é o 1. Então, seria 1 menos 1 seria igual a 0. Então, o número quântico secundário desse elétron seria 0. Lembrando ali que vai estar mais fácil aqui. Deixa eu apagar aqui. Lembrando que o número quântico principal varia de 1 a 7. O número quântico secundário ele varia ali de n menos 1, que seria 0, 1, 2 ou 3, ou S, P, D e F. E o número quântico magnético varia de ali do menos mais ou menos L. Como o L é 0, então o número quântico magnético também seria 0, já que eles não teriam mais 0 ou menos 0. Também seria 0. E o ms seria menos 1. Professor, como é que eu sei que é menos 1 e não mais 1? Todo elétron que tiver para cima vai ter spin menos meio. Se ele tiver para baixo, o elétron seria mais meio. Regra básica. Sempre começa com menos meio. Acabou. Ok? Próximo exemplo. Agora com o carbono. O carbono possui essa configuração eletrônica. Vou colocar essa configuração eletrônica no meu diagrama de energia. 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons. 1, 2. Acabei de distribuir os meus 6 elétrons. Agora eu quero saber ali quais são os números quânticos desse meu último elétron, do meu elétron de valência, o último elétron que eu coloquei no meu átomo. Ok? Lembrando de novo que os números quânticos magnéticos variam de acordo com isso, certo? Que está aqui tá aparecendo aí. Eu sei que eu olho sempre para o meu último número. Então, ó, meu último orbital preenchido foi o P.
Então eu vou olhar para ele. Número quântico principal é o 2. Número quântico secundário, bom, se é o orbital P, então o número quântico secundário vai ser 1. E o orbital L? Bom, aqui, como o número quântico magnético varia de mais ou menos L, eu sempre começo ali, ó, o L, né, 1, então, menos 1, 0, mais 1. A caixinha que está o meu último elétron não é o 0, então o número quântico magnético vai ser o 0. E o número de spin? Bom, se a seta está para cima, o meu número de spin é menos meio. Bom, acabei de informar os meus números quânticos, meu endereço do meu átomo, certo? Mais um exemplo agora. Agora com o flúor. O flúor possui essa configuração eletrônica, com 9 elétrons distribuídos. Vamos distribuí-los. Tenho 1, 2, 3, 4. Aí, 1, 2, 3. Pela regra de Hunt, eu tenho que colocar todos os orbitais primeiro, antes de começar a fazer um par. E aí eu distribuo aqui, 2, 4, 7, 8, 9. Tenho os meus 9 elétrons distribuídos. E eu quero saber quais são os números quânticos do meu último elétron distribuído. Novamente, estão aqui para colocar, estão aqui as minhas variações. Como esse aqui foi o meu último orbital preenchido, olho para ele. Número quântico principal é 2. Número quântico L terminou no P, então vai ser 1. Número quântico magnético. Vamos lá. Menos 1, 0, mais 1. Número quântico magnético, nesse caso, vai ser 0. Por quê? Porque eu quero saber do último elétron que eu coloquei. Qual vai ser o spin dele, professor? Bom, o último que eu coloquei para baixo. Se ele está para baixo, então o spin vai ser mais meio. Ok? Exemplo de novo. O cloro agora, que tem essa configuração eletrônica, realizando o diagrama de energia, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Certo? Vamos lá. Distribuir os meus elétrons de acordo com as minhas regras. Não colocando mais que 2 elétrons em cada caixinha, e completando todos os meus orbitais antes de fazer um par nos outros orbitais, que é a regra de Hunt. E ali temos o número quântico dos meus elétrons. Eu quero saber o número quântico do meu último elétron distribuído. Bom, como eu sei que esse daqui foi o último, então o número quântico dele, 3. Bom, é o orbital P, então eu já sei que o número secundário é 1. O Ml, o magnético, menos 1, 0, mais 1. O último que eu coloquei foi no orbital 0. E o ms, botei o orbital para baixo, o elétron para baixo, ou seja, o spin dele é mais meio. Show? E ali a gente tem um pequeno exercíciozinho para vocês, tá bom, galera? Tentem fazer ele, pausem o vídeo, voltem ele, tá bom? As respostas estão aqui. Ele pede para eu determinar a configuração eletrônica de um átomo, dos átomos que seus respectivos últimos elétrons possuem os seguintes números atômicos. Aí eu dou os números atômicos e eu quero saber a configuração eletrônica, certo? Bom, a configuração eletrônica dos meus átomos é essa. Então, espero que vocês tenham acertado. Vamos para o próximo exercício. Aqui é o contrário, pessoal. Aqui eu já dei para vocês o último orbital preenchido, tá bom? E eu quero saber os números quânticos. Façam o diagrama de energia, vejam ali quais foram os meus o último elétron que eu coloquei, certo? Eu quero o número quântico do meu último elétron. Pausem o vídeo que eu já tenho a resposta aqui do ladinho.
Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. É isso, se cuidem, tchau, tchau, estudem. Qualquer dúvida, mandem mensagem ou então procurem os monitores. Tchau.